Meus irmãos, nós estamos hoje dando sequência ao sermão ou à reflexão que começamos domingo passado, falando sobre a perseguição e o crescimento da igreja. Domingo passado nós falamos sobre a perseguição da igreja. Analisamos vários textos aqui no livro de Atos, falando sobre as perseguições sofridas pela a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nosso tema é a perseguição e o crescimento da igreja, em meio a essas perseguições. Então queremos pensar um pouquinho hoje com os irmãos sobre esse crescimento da igreja em meio a essas terríveis perseguições. O primeiro exemplo que nós temos aqui, meus irmãos, do crescimento da igreja em meio às perseguições, está aí em Atos capítulo 4, verso 1 até o verso número 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Os irmãos conhecem o contexto aí, é a cura do capítulo 3, a cura de um homem coxo de nascença. Pedro e João, logo após essa cura, começam a anunciar e a pregar o evangelho, e então eles são presos. Muito obrigado, irmão Fernando. Porém, meus irmãos, embora presos, o texto que nós lemos nos diz que muitas pessoas que ouviram a palavra creram, subindo o número dos salvos a quase 5.000 pessoas, na verdade 5.000 homens. O texto nos diz aí, né? Subindo o número desses homens a quase 5.000, ou seja, não está contando aqui as mulheres e nem as crianças. Agora, olha o capítulo 2, o verso número 41. Capítulo 2, verso 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso logo após o Espírito Santo. Pedro então prega o seu sermão, parecia um duro sermão, e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Agora o número salta para quase 5.000, em meio, olha o detalhe, em meio às perseguições. Os apóstolos Pedro e João presos, porém a igreja crescendo. Um outro exemplo, quero convidar os irmãos a lerem Atos, abrirem sua Bíblia aí em Atos, capítulo 5, o verso 12 ao 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Veja, irmãos, após a perseguição aqui do capítulo 4, onde os discípulos, no caso Pedro e João, são ameaçados a pararem de pregar, porque senão seriam presos e talvez até mortos, mas eles não param de pregar o evangelho, e agora nós lemos que a igreja aumentava mais e mais o número de
crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. A igreja sendo perseguida, os apóstolos sendo presos, em contrapartida, a igreja crescendo mais e mais. Agora, um outro texto na sequência, Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, olha o texto, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Agora, olha o verso 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Agora, olha o detalhe. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Isso em meio, meus irmãos, a perseguições. Agora, qual perseguições eles sofreram? Só para os irmãos relembrarem que nós lemos semana passada, olha o finalzinho do capítulo 5, o verso 40. Os apóstolos presos diante do Sinédrio, o grande tribunal judaico, são ameaçados e agora açoitados. Olha o verso 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, ou seja, diante do grande tribunal judaico, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, em qual contexto a igreja crescia aqui? Em meio a duras perseguições. Os apóstolos presos, agora açoitados, mas ao saírem da prisão ali, eles saem e continuam pregando o evangelho. E aí, o texto que nós lemos diz: a palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava e também um grande grupo agora de sacerdotes obedecia à fé. Igreja perseguida, mas a igreja crescendo dia após dia. Agora, um outro texto, Atos capítulo 8. Por enquanto estamos vendo a igreja crescendo em Jerusalém. Agora, olha o que acontece em Atos capítulo 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Todos quem, meus irmãos? Aqueles que nós lemos aqui. Aquelas grandes multidões de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo. Ao serem perseguidos, eles foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali.
As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Veja, meus irmãos, como que a igreja cresceu ali em Samaria. Agora, esse crescimento aqui, meus irmãos, foi à custa de, ou em meio a perseguição. Não é isso que nós lemos, capítulo 8, verso 1? Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora uma grande multidão de convertidos a Cristo em Jerusalém. Agora a perseguição chega ferrenha ali em Jerusalém. Então o que acontece? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. E aí, por onde eles passavam, o que eles faziam? Anunciavam o evangelho de Cristo. E aí, Samaria também foi alcançada pelo evangelho. E aí os irmãos que estavam lá em Jerusalém, Pedro e João, os demais, ao ouvirem isso, foram para lá também para comprovar o que estava acontecendo. Veja, meus irmãos, a igreja cresce aqui em Samaria, mas foi em meio a duras perseguições. Irmãos, em Atos capítulo 9, nós não vamos ler, mas em Atos 9, aqui nós temos a conversão de Saulo. Saulo, que até então perseguia duramente a igreja, agora, meus irmãos, ele se converte a Cristo e agora ele passa também a pregar o evangelho de Cristo. E por conta disso também, ele sofre terríveis perseguições pela causa de Cristo. Se tem um missionário que contribuiu e muito com a expansão do reino, esse missionário foi Paulo. Agora, quero convidar os irmãos para nós lermos dois textos. Primeiro está em Atos 9, verso 15 e 16. Quando Deus fala a Ananias sobre o plano que ele tinha para Paulo, olha o que diz o verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este quem? Paulo, no caso Paulo. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Agora, sofreu? Ah, meus irmãos, e como sofreu pelo nome de Cristo. Você olha Paulo e fala: poxa, Paulo foi um excelente missionário. É comum nós ouvirmos, um dos maiores missionários que esse mundo já teve foi Paulo. É comum nós falarmos isso, mas você não sabe o que ele passou. Vamos só ter uma ideia, meus irmãos, para nós meditarmos esta noite. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. O próprio Paulo relata algumas coisas que ele passou durante a sua caminhada missionária.
Em Atos nós temos registros da primeira, segunda, terceira e quarta viagem missionária de Paulo, onde ele sai por diversos lugares, cidades, países, anunciando o evangelho do reino. Agora, olha o que ele passou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso número 23. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum e muitas vezes até em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Além de tudo que tinha passado e sofrido, ele diz, olha, ainda pesa sobre mim ainda a preocupação com todas as igrejas. Paulo havia sido um missionário e tinha viajado por diversas cidades, visitado vários países, levando o evangelho. E cada cidade que ele ia, plantava ali uma igreja. Quando Paulo percebeu e entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir, ele só teve uma posição: preciso compartilhar isso com os demais, porque os demais estão aguardando o Messias, e o Messias já veio. Preciso compartilhar isso. Preciso dizer também às pessoas lá que o Cristo já veio, que o Messias já veio. Por isso você vai ver Paulo indo de cidade a cidade, viajando e sofrendo muitas coisas, como nós lemos aqui, porque ele tinha uma missão. Eu preciso anunciar que Jesus é o Cristo. Eu preciso compartilhar isso. Eu não posso guardar isso só para mim. Jesus é o Cristo e nós estamos aqui, como eu, Paulo diz, aguardando o Messias, e agora o Messias já veio. Então eu preciso compartilhar isso, anunciar isso. Ele sai desesperadamente, incansavelmente, meus irmãos, anunciando, pregando que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Meus irmãos e amigos, assim, o Evangelho chegou até nós. Assim, o Evangelho chegou até nós. Ao longo da história, meus irmãos, homens e mulheres cumpriram o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ao longo da história, homens e mulheres cumpriram esse mandamento. Foram e levaram o Evangelho. E, meus irmãos, ao longo da história, dezenas, centenas, milhares morreram pela obediência a esse mandamento, como nós lemos aqui. Se você vê os apóstolos, a história, eu desafio você a pesquisar um pouquinho sobre como os apóstolos morreram. Pesquise um pouquinho como foi a morte dos discípulos de Jesus. Pesquise para você ver como eles morreram. Só para você ter uma noção. Paulo, decapitado. Esse Paulo aqui que saiu pregando o Evangelho, decapitado pelo amor ao Evangelho. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. O irmão dele, André, também crucificado, só que em formato de X. Tiago morto também, decapitado, ou a espada. João, o apóstolo João, jogado num caldeirão de óleo fervendo. Mas Deus aí o livrou, o poupou. Depois ele foi levado para a ilha de Patmos. Meus irmãos, para o Evangelho chegar até nós, homens e mulheres foram corajosos. Quando receberam a ordem das autoridades maiores do país, vocês parem de falar sobre esse nome.
Vocês parem! Não serão mortos! Vocês parem! O que eles fizeram? Desobedeceram. O que eles falaram? Compete-nos obedecer a Deus do que aos homens. Vamos continuar pregando o evangelho. Reunidos em assembleia, o grande tribunal judaico, açoitados, com as costas sangrando, saíram de lá alegres e felizes por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Cristo. E ao saírem dali, depois de apanharem muito, saem e continuam pregando o evangelho. Aí o evangelho chega até nós, meus irmãos. Aí, meus irmãos, eu pergunto, e a nossa geração, meus irmãos? O que nós temos feito para cumprir o ID de Jesus? Aquela geração, meus irmãos, olha, morreram pela obediência ao evangelho de Jesus. Morreram. Estude, por favor, a história. 1º, 2º, 3º, 4º século. Por favor, estude para você ver quanto dezenas, centenas e milhares de irmãos nossos morreram, meus irmãos, por causa da obediência ao evangelho. Você tem o evangelho em suas mãos aí? Pois é, não foi fácil chegar até aqui. Ao longo da história, muita gente morreu pela obediência ao evangelho. E nós mesmos, muitas vezes, não compartilhamos o evangelho, não cumprimos o ID de Jesus. É nossa vez, meus irmãos. Paulo estava disposto a morrer pela causa de Cristo, já morreu decapitado. Corpo para lá, cabeça para cá, pela causa de Cristo. Cumpriu a sua missão. E agora, meus irmãos, e nós, é a nossa vez de cumprirmos o ID, de compartilharmos Jesus. E aí, meus irmãos? Será que temos feito isso no nosso viver diário, compartilhado Jesus com as pessoas ao nosso redor? É a nossa vez. Que tipo de cristãos somos nós, meus irmãos? Ou temos sido na nossa vez? Na nossa geração? Porque a de Paulo já foi, de Pedro já foi, João já foi, Tiago já foi, eles já foram. E outros dezenas, centenas, milhares também do 1º, 2º, 3º, 4º séculos que morreram queimados vivos. Já foram. E agora é a nossa geração, meus irmãos. Eu temo, meus irmãos, que nossa geração é uma geração, muitas vezes, de homens e mulheres covardes, que por pouca coisa nega a Cristo. Por pouca coisa se esconde. Medo de perder o emprego, então compactua com a mentira, com algo errado, está com medo, porque tem medo de perder o emprego. Medo disso, medo daquilo outro, então compactua com aquilo que está errado. Meus irmãos, é a nossa vez. É a nossa vez. É a nossa geração que tem que anunciar, que tem que cumprir o ID. A grande comissão hoje, meus irmãos, é para quem? A grande comissão. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele não deixou a grande comissão? Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem, meus irmãos, naqueles dias, não era para nós não estávamos lá. Naquela época era para quem? Pedro, Tiago, João, os demais lá. Agora, meus irmãos, e essa comissão hoje é para quem? Meus irmãos, é para nós, é a nossa vez, é a nossa geração, é para mim e para você hoje. É a nossa vez, meus irmãos. Temos que internalizar isso, meus irmãos, que é a nossa vez. Somos nós que temos que hoje compartilhar Jesus com as pessoas ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, se Jesus de fato é a razão do seu viver, abre a boca e compartilha isso com outras pessoas também. Agora, se não é, como é que você vai compartilhar? Se Jesus não é para mim o suficiente, a razão para o meu viver mesmo, a minha razão para viver, eu não vou compartilhar Jesus. Não vou, porque minha razão é outras coisas. Jesus é segundo plano, terceiro plano. Agora, meu irmão, se de fato Ele é a razão para o seu viver, meu irmão, compartilha isso, anuncie isso. Pastor, mas já falei. Meu irmão, deixa o resultado com Deus. Só compartilha, só anuncia, só proclama. Nós lançamos a semente, mas quem faz crescer é Deus. Mas compartilhe. Eu fico feliz quando vejo foto e lembro de pessoas que passaram pela igreja. E como alegra meu coração, meus irmãos, quando eu vejo foto, falo, poxa, eu tive oportunidade de compartilhar Jesus com essa pessoa.
essa pessoa partiu, está na glória com o Senhor. Poxa, que maravilha ter sido um instrumento de Deus para compartilhar Jesus com essa pessoa. Poxa, tem algo mais importante nessa vida? Não tem. Saber que, fulano, Beltrano, Cicrano, tal, está lá na glória, já estão lá na glória com o Senhor já. E olha, Deus me deu o privilégio de ser o instrumento e o canal para levar o evangelho a essas pessoas. Poxa, meu irmão, minha irmã, como isso alegra o meu coração. Como me alegra saber que tem gente lá e que Deus, por sua misericórdia e graça, me usou como um instrumento, como uma ferramenta. Como compartilhei essa semana aqui com o falecimento da nossa irmã Cláudia, filha da nossa irmã Raimunda. Compartilhei aqui no dia do velório aqui. Se o irmão Nilson, o esposo da nossa irmã Raimunda, coração duro, né, minha Raimunda? Né, irmão Nelson? Coração duro, seu Nilson. Duro demais. Ficamos lá ao longo de muitos anos, indo na casa da irmã Raimunda, e ele só distante, sem querer saber, muita afinidade. Aos pouquinhos, fomos aproximando, aos pouquinhos, lentamente. Depois ele caiu doente, o irmão Nelson falou, pastor, meu pai teve um AVC, sofreu um AVC. Agora é a hora de nós entrarmos com mais. E começamos a ir semanalmente lá na casa do seu Nilson, e começamos a compartilhar com ele sobre o evangelho de Jesus. Fomos falando, até que um belo dia, eu disse, senhor Nilson, o senhor entendeu a mensagem do evangelho? E a Cláudia estava na sala. Eu no quarto com o senhor Nilson, a Cláudia na sala. Falei, senhor Nilson, o senhor entendeu a mensagem do evangelho? Senhor Nilson, entendi. Senhor Nilson, você já conseguiu compreender o que Cristo fez pelo Senhor na cruz do Calvário? Compreendi. Senhor Nilson, o senhor já compreendeu que é pela fé que nós recebemos esse presente, senhor Nilson? Compreendi. O senhor está pronto para fazer essa oração, senhor Nilson? Eu estou. O senhor gostaria? Gostaria. Então repita essa oração. Orei com ele lá. Depois, quando eu saí do quarto, estava na irmã Raimunda, a Cláudia, outras pessoas na sala. A Cláudia falou assim, pastor, eu também quero. Eu ouvi a mensagem lá, eu também quero Jesus. Oramos com ela também lá. Aí, meu irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo. Naquele dia eu não senti nada de arrepio, não chorei, não foi nada disso. Simplesmente eu apresentei o evangelho. Simples. Aí, meu irmão, fui embora. Outra semana, quando eu voltei lá, a Raimunda falou para mim, não sei se ela vai lembrar. A Raimunda falou assim, pastor, olha, durante essa semana que passou agora, o Nilson procurou as pessoas aí para pedir perdão, para consertar. Não foi isso, Raimunda? Para consertar, procurou os filhos, procurou não sei quem para pedir perdão. Meu irmão, quando eu fui lá, eu falei para ele fazer alguma coisa? Não falei nada. Quem falou? O Espírito Santo, que encheu o coração dele. Falou assim, olha, agora meu filho tem que tratar algumas coisas, tem que resolver algumas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, sabe que tem gente na eternidade e que foi você o instrumento. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você acha que tem alguma coisa mais importante nessa vida, você está equivocado. Juntar tesouros no céu é ganhar almas para Cristo. Eu quero desafiar você a almejar, ter lá na glória pessoas que foi você o instrumento que Deus usou para estar lá. Porque é assim que Deus faz. Deus não vai usar o anjo, vai mandar aqui o anjo Miguel, Gabriel, para anunciar o evangelho para o seu vizinho, seu colega de trabalho. Não, é você. É você que Deus quer usar. Como? Compartilhe. Pastor, não sei muita coisa. Compartilhe o que você sabe. Lembra aquele cego que foi curado? Chegaram para ele e falaram assim, olha, o que aconteceu com você? Quem te curou? Aí ele falou assim, não sei. Um homem aí, tal, ele que fez o milagre. Ele é pecador. As autoridades falaram, esse homem é pecador. Qual foi a resposta dele? Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e eu agora vejo. Ou seja, esse homem, ele tem poder, porque ele mudou minha história, ele me salvou, ele me curou. Eu não sei bem ainda quem ele é, não sei bem quem ele é. O que eu sei é que ele mudou a minha vida, isso eu sei, isso eu posso falar. Então, meu irmão, talvez você não tenha muitas coisas para falar sobre Jesus, não conhece muita coisa ainda, mas se ele mudou a sua vida, já é o suficiente para você compartilhar com outras pessoas. Você já pode falar, olha, eu não sei muita coisa sobre Jesus ainda, mas o que eu sei eu posso te falar, ele mudou o meu viver. Eu era assim, assado, olha, quando eu conheci Jesus, ele mudou o meu viver, e uma coisa eu sei, ele pode mudar o seu também. Você já compartilhou Jesus com outra pessoa, já compartilhou. É o resultado? Deixa com Deus.
Amém, meus irmãos? Quero convidar a curvar a sua cabeça para que a gente possa orar. Eu quero convidar você a entender, meu irmão, minha irmã, que agora é a nossa vez. Talvez você não tenha parado para pensar com seriedade sobre isso, mas eu quero convidar você a pensar com seriedade sobre isso, que agora é a nossa vez. Somos nós, os chamados para levar o Evangelho. Somos nós. Hoje a comissão pesa sobre os nossos ombros. Somos nós que temos que ir e levar e propagar o Evangelho de Jesus. Eu quero convidar você a sair daqui esta noite desejoso a compartilhar Jesus. Desejoso a, lá na glória, encontrar pessoas lá que foram salvas por Jesus, mas sendo você, um instrumento usado por Ele. Para isso acontecer, você precisa compartilhar Jesus. Viver Jesus e compartilhar Jesus. Peça isso a Ele esta noite. Peça para Ele lhe ajudar a compartilhar o Evangelho. Peça para Ele que você quer ser um ganhador de almas. Fala para Ele esta noite assim: Jesus, me use, Senhor. Me use para compartilhar o Teu Evangelho com as pessoas ao meu redor. É a minha vez. Então me use, Senhor Jesus. Peça a Ele isso, para lhe usar. Oremos e falemos com o Senhor.